casa para a glória de Deus. Salmo 136, versículo de número 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu vou falar e eu quero que você, toda a igreja junto, repita comigo: louvai ao Senhor. Agora a parte A do versículo 2: louvai ao Deus dos deuses. Agora a parte A do versículo 3: louvai ao Senhor dos senhores, porque sua bondade dura para sempre. Mais uma vez aplauda ao Senhor Jesus. Pai, queremos te apresentar a palavra. Fala ao nosso coração, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, que eu possa ser apenas um canal de bênção e que o Senhor possa glorificar o teu nome aqui essa noite. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. E você diz: abra um pouquinho aqui em cima, por favor, o fundo musical. Amém. Queridos, embora alguns estudiosos acreditem que esse salmo foi composto por Davi, a gente não sabe exatamente quem foi que escreveu o Salmo 136, porque se perdeu a autoria desse texto ao longo do tempo de Israel. Porém, nós sabemos que ele foi cantado exatamente no templo de Salomão, lá em 2 Crônicas capítulo 7, que o pregador pregou lá no nosso congresso. Ele também foi cantado pelo exército de Josafá na vitória celebrada no deserto de Tecoa. Esse salmo tem uma estrutura muito especial. Do versículo 1 ao versículo 3, ele traz um louvor claro a poder de Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Em seguida, 6 notas de louvor ao Deus Criador. Na sequência, mais 6 notas sobre a libertação do Egito. Após, 7 notas sobre a peregrinação no deserto e a entrada na terra prometida. E no fechamento, 2 alegres versículos de gratidão pela bondade e misericórdia de Deus nos dias atuais. Estou falando do verso 23 e 24 aqui do Salmo 136. E um versículo sobre a providência universal de Deus, que é um versículo final para motivar esses louvores, incensais. Nós acabamos de ler aqui juntos com a igreja os 3 primeiros versículos. O versículo 1, depois nós lemos o versículo 2, depois nós lemos o versículo 3. Os 3 primeiros versículos. A parte inicial do versículo 1 diz: louvai ao Senhor. A parte A do versículo 2 diz: louvai ao Deus dos deuses. A parte inicial do versículo 3 diz: louvai ao Senhor dos senhores. Você consegue perceber, irmão, que aqui é um salmo de louvor em gratidão a Deus, em ação de graças? Porque qual é a primeira palavra do versículo? Louvai. Qual é a primeira palavra do texto? Louvai. Porque, irmãos, agradecer é o mínimo que nós podemos fazer. E eu estava em casa meditando mais uma vez nesse texto, quando veio ao meu coração que a gente fala muito em servir, a gente fala muito em trabalhar, em obedecer, falamos muito em honrar, mas não aprendemos ainda a agradecer, que não custa nada. Queremos ensinar as pessoas a servir, queremos ensinar as pessoas a honrar, a obedecer. E um salmista, quando escreveu esse texto para ser lido na casa de Deus, ele disse: comece louvando. Então quem aqui hoje, ao entrar por essas portas, já conseguiu dizer a Deus aleluia? Quem é que já conseguiu dizer aqui que Deus é bom?
Porque, irmãos, quando o pregador diz, dá glória à igreja, quando o pastor diz, dê glória à igreja, e a gente depois do culto sai dizendo, mas que chato, ficar mandando a gente dar glória. Mas sabe por que manda? Porque a gente não dá. Porque se a igreja desse glória, ninguém pediria. Porque algum de nós ainda não aprendemos a adorar em forma de gratidão. Ninguém é louco de chegar numa igreja onde está todo mundo dizendo glória, aleluia, louvado seja Deus, e o pregador dê glória. Não, que a pessoa já está dando, a pessoa já está glorificando, a pessoa já está adorando. Então sabe por que o pregador diz, que o pastor diz, que o dirigente diz, que o ministro de louvor diz, aleluia, para a gente se lembrar do que o salmista estava dizendo: louve, louvai, engrandecei, porque a sua bondade dura para sempre. Eu não estou aqui porque eu sou bom, mas porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Sabe, eu acho interessante, será que você consegue perceber que aí é um contraste da oração do fariseu? Jesus denunciou o falso crente, sabe como? Porque o falso crente, quando ora, ele ora falando de que ele é bom, das coisas que ele faz. E eu não estou aqui porque eu sou bonzinho, ou eu sou perfeito, ou eu sou mais santo do que os outros. Eu estou aqui, nós estamos aqui porque Deus é bom. Ele é a própria bondade. Louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Então, irmãos, você vai perceber que depois que o salmista diz isso, ele não consegue mais parar de dizer. Dê uma olhadinha na sua Bíblia no Salmo 136. Ele repete, louvai ao Senhor, praticamente em todos os versículos. Eu vou repetir. Depois que o salmista diz isso no versículo 1, ele não consegue mais parar de dizer. Entenda isso. Você precisa orar no teu espírito agora, para que Deus coloque o louvor na tua boca, que se torne mais forte do que o hábito de reclamar das coisas, do que o hábito de murmurar das coisas. E quando você abrir a boca para sair, aleluia, outra coisa, que saia uma palavra de confiança, que saia uma palavra de louvor, que saia uma palavra de adoração, porque o inferno está pensando que você vai murmurar, o inferno está pensando que você vai reclamar. Depois que a gente aprende a adorar, não desaprende mais, porque quando a gente aprende a adorar, a gente não sabe fazer outra coisa. Não é porque a gente não quer fazer outra coisa, é porque a gente não sabe fazer. Quer um exemplo? Está ali no final Tininha, está ali, me permita falar aqui, Tininha, aleluia, aonde a casa dela se encontra afastada da presença do Senhor. Eu também vejo ali no canto a irmã Jane, que Deus me lembrou, que todas as noites de quintas e domingo chega de mão dadas com a sua mãe aqui, porém o esposo e o filho ainda não aceitaram a Jesus. Está também ali atrás a irmã Maria das Graças, que sempre chega sozinha por essas portas, porque os seus filhos ainda não se converteram a Deus. E por que não lembrar também do testemunho da diaconisa Marlene? Não esqueço nunca que perdeu uma sobrinha em um acidente terrível entre Mari e Sapé. Foi um momento triste para toda a família. E Jairo, não vou nem falar do exemplo de perseverança e fé e das lutas que ele passa em casa. Mas sabe o que eu acho, irmão, mais interessante em todos esses exemplos vivos que nós acabamos de encontrar aqui entre nós? É que todas as noites de quinta, todas as noites de domingo, eu vejo quando essas pessoas entram por essas portas, e na hora que o ministério de louvor começa a cantar, elas levantam a mão,
elas abrem a boca para glorificar a Deus, de mãos levantadas, de ânimo para cima. Louvado seja Deus. Por quê, pastor? Em meio a tantas lutas, porque, pastor, em meio a tantas dificuldades, ele continua cantando, ela continua glorificando. Sabe por quê? Porque depois que a gente aprende a adorar, a gente não sabe fazer outra coisa a não ser dizer que Ele é bom, que Ele é bom, que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Um estudioso da área de linguística chamado Henry Smith, quando analisa a estrutura desse texto que nós lemos do Salmo 136, ele diz que o salmista aqui canta sobre a benignidade de Deus como um roxinol. Aleluia, pastor, o que é roxinol? É que quando tem disposição, canta sempre da mesma intensidade. Por quê, pastor? Porque o roxinol não sabe cantar outra coisa, porque o roxinol não é influenciado pelas coisas que acontecem ao seu redor. Mas não está doendo, tá? Mas eu não sei cantar outra coisa. Mas você não está decepcionado? Estou, claro que eu estou, mas é porque eu não sei cantar outra coisa. Mas não está destruído, desamparado, desesperançado. Sim, pastor, mas eu não sei cantar outra coisa. Mas a alma está ferida e você está dando um culto de ação de graças assim. É que eu não sei fazer outra coisa a não ser entrar por essas portas e dizer o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7. São Paulo vai dizer: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, porque em tudo somos atribulados, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, para que em mim o castigo de Cristo opere a vida, porque eu continuo dizendo que Ele é bom. Repita comigo, igreja, por favor: benignidade. Palavra difícil, né? Mais uma vez, diga benignidade. Mais forte, diga benignidade. Nós estamos, gente, diante de uma das palavras mais lindas da Bíblia: benignidade. Deus é bom porque a sua benignidade dura para sempre. Mas o que é benignidade? Que a Bíblia está dizendo que Deus é. Benignidade é a bondade de Deus que nos seguirá. A bondade de Deus que nos seguirá. Põe o fundo do início, Emerson, por favor. Tem até um louvor que já foi cantado várias vezes aqui, que foi escrito justamente sobre a bondade de Deus. Pode pôr o fundo do início. Eu queria que a igreja cantasse só um pouquinho. Põe aqui, por favor, a letra. Sobre isso. Pode tirar o fundo, porque senão... Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Levante a mão para cantar só o refrão. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Por todo o fôlego que tenho, eu cantarei
da bondade de Deus. Pode soltar o fundo. Por favor, permaneça com as mãos erguidas 10 segundos para adorar aquele que é bondoso e glorioso. Por 10 segundos apenas, eu vou deixar só o som da igreja glorificar, aleluia, e adorar a Ele, para você dizer que Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Olhe para cá. Olha o que o texto vai dizer: louvai ao grandiosíssimo Deus, louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Em algumas versões da Bíblia diz: a sua bondade dura para sempre. O que o texto está dizendo? O que a palavra de Deus está falando sobre Deus? Que enquanto tudo neste mundo muda, nele e em sua bondade nada nunca mudará. Irmãos, quantas paixões pareciam que seria para sempre e acabou. Quantas amizades parecia que seria para sempre e acabaram. Quantos projetos pareciam inabaláveis e acabou. E nessa fugacidade, onde seres humanos mudam, governos mudam, moedas mudam, sentimentos mudam, carro muda, a gente acaba esquecendo que em Deus não há nenhuma sombra de mudança. Olha o que diz a palavra de Deus, profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6: assim diz o Senhor, eu sou Deus e não mudo. É por isso que vocês, ó povo de Jacó, não são destruídos. Eu vou repetir: eu, o Senhor, não mudo. Eu vou dizer pela terceira vez: imutável. Você sabe o que é imutável? Imutável é um atributo incomunicável de Deus. Você sabe o que é um atributo incomunicável? É o que Deus tem que ninguém tem. É o que Deus é e ninguém é além dele. Deus é amor, isso é um atributo incomunicável. Deus ama, eu também amo. Deus é paz, isso é um atributo incomunicável. Ele me dá paz e eu recebo paz. Por quê? Porque eu mudo, o pastor muda, o teu pai muda, teu marido muda, tua amizade muda, teus filhos mudam, você também muda. Agora o Senhor diz essa noite para a igreja: eu não mudo, diz o Senhor. Aleluia. Pega na mão desse irmão que está do seu lado, segura a mão de alguém que está do seu lado, grita o nome dessa pessoa e fala para ele: fulano, fulano, descansa, porque teu Deus não mudará. Aleluia! Ele não muda, Ele não muda, Ele não muda. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Aleluia! Irmãos, esse salmo pode ser compartilhado em alguns blocos. E o primeiro bloco, para quem está percebendo, no versículo 4: louvem-no pelo que ele é capaz de fazer. Por favor, coloca aqui na tela Salmo 136, versículo de número 4. Aí você pode deixar aí até eu pedir para tirar. Versículo 4. Olha que interessante, vamos dividir em alguns blocos para a gente entender. Louvem-no pelo que ele é capaz de fazer. Louvem aquele que só faz maravilhas. Olha que lindo. Por quê? Porque a sua bondade, o seu amor, a sua lealdade dura para sempre. Olha que maravilhoso. A primeira declaração que eu quero fazer essa noite é que Ele faz sozinho. Você não precisa, irmãos, entrar com nada, com nenhum recurso. Quando Ele quer fazer, Ele se levanta, Ele entra na causa, Ele libera a bênção, Ele destrava as correntes, Ele quebra os cadeados. Só agradeça, porque Ele faz sozinho. Repita comigo: Ele faz grandes
maravilhas. Por que, pastor? Porque eu sou bom, porque eu mereço, porque eu sou santo? Não, porque a sua bondade dura para sempre. Irmãos, os cristãos não devem nunca se envergonhar. Presta atenção aqui, os jovens, principalmente quem está na universidade. Você nunca deve se envergonhar das maravilhas que a sua religião traz, porque o nosso Deus faz o quê? Maravilhas. O nosso Deus faz o quê? Faz o quê? E nós não temos que ter vergonha disso, irmãos. Você está treinando os seus filhos para saber dizer que Deus fez a terra com uma palavra da sua boca? Você está treinando, se preparando para dizer na faculdade que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida? Você está preparado para dizer diante de uma sociedade inteira que uma mulher escolhida, santa, virgem, engravidou sem ter nunca tido contato com o seu marido e deu à luz a um filho? Você está preparado para dizer, no momento em que estiver com uma roda de amigos, em uma conversa de lanche, aleluia, que o teu Deus secou as águas do Mar Vermelho para o povo passar? Você está preparado para conversar com os médicos, com os seus amigos enfermeiros na UTI, na hora do almoço, dizer, olha, o meu Deus chamou um homem que havia sido morto há 3 dias, já estava em estado de putrefação, mas ele liberou a palavra e o morto ressuscitou. Louvado seja Deus. Você está preparado para numa mesa de pregadores e ministros dizer que fala em línguas, que marcha no poder de Deus, que crê nos dons espirituais? Aleluia! Ou por onde você anda, você está se envergonhando dos milagres que o teu Deus faz. Aleluia! Aponta, obrigado, aponta para alguém, grita o nome dessa pessoa aí e diga assim, fulano. Eita, muito fraco, diga fulano. Está do teu lado aí, diga fulano. Mas aí tu não fala fulano não, tu chama o nome da pessoa. Diga fulano, não tenha vergonha dos milagres que teu Deus faz. Diga, não se envergonhe dos milagres que a Bíblia carrega. Agora olha para cá, e tem outra coisa. Você é crente pentecostal da IBR Mari. Você não é calvinista, nem sensacionalista, nem sensacionista. Você não é crente morto, parado, religioso não. Você acredita que Deus fez no passado. Você acredita que Deus fez hoje. Você acredita que se Ele quiser Ele vai fazer amanhã. Se abrirmos, irmãos, se abrirmos mão de tudo que é milagroso, aleluia, na verdadeira igreja não sobrará poder suficiente para mover nenhum coração à adoração. Você sabe por que alguns crentes não conseguem mais adorar como adorava antes a Deus? Porque não acredita mais nas coisas que Deus fez. Não crê em mais nada. Aí entra morto, senta morto, adora morto e sai morto. Porque, irmãos, se isso aqui é resultado do Big Bang e eu sou a evolução de um primata, se as águas do Mar Vermelho não se abriu, se um homem nunca poderia viver 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, e se Lázaro, que estava, na verdade não estava morto, apenas desmaiado em coma, eu vou adorar para quê? Se isso aqui é conto, eu leio isso aqui para quê? É por isso que tem gente lendo mais livros de Harry Potter, assistindo mais séries da Netflix do que lendo a Bíblia e os Evangelhos. É por isso que as pessoas, por qualquer coisa, trocam os cultos para ir para shopping, para ir para forró, para ir para casa de parente, para estar em calçada nas esquinas. Aleluia! É por isso que tem gente que maratonou o dorama todinho, mas não consegue maratonar o Novo Testamento. Por isso que alguns conhecem o nome de todos os atores das novelas e de todos os jogadores do seu time de futebol, mas não conhece os apóstolos, não conhece os patriarcas, não conhece os 5 primeiros livros da Bíblia. Por quê? Porque se eu esvaziar o milagre, vai sobrar muito pouco. Só racionalismo, só teologia morta e mais nada. Mas quando eu chego aqui, irmão, e adoro, é porque quando eu olho para o céu maravilhoso, obra das mãos desse Deus,
Deus grande. Quando eu chego aqui e adoro, porque quando eu respiro, eu percebo que sou alma vivente por causa dele. Porque quando eu chego aqui e adoro, porque eu lembro de que ele fez com Sara, do que ele fez com Rebeca, do milagre que ele fez com Raquel e Ana. Ele pode repetir este milagre a qualquer momento. Quando eu chego aqui e adoro, porque eu me lembro do que ele fez quando cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho e o cego passou a enxergar. E mesmo nos dias que eu cheguei aqui sem saber o que é que eu ia comer amanhã, como é que eu ia pagar a conta amanhã, e adorei do mesmo jeito, é porque eu acredito. Quando ele pegou o pão e o peixe, partiu e multiplicou e alimentou mais de 5.000 pessoas, ele não estava brincando comigo não. Ele é o mesmo, ele não muda, ele não estava mentindo não. Ele é o mesmo e a sua bondade dura. Levante a mão e glorifique a Jesus essa noite. As pessoas que adoravam e não adoram mais, porque não acreditam mais que Deus pode fazer. E eu já começo a ir para o final da mensagem. Olha o que diz o versículo 7. Põe aí, por favor. O verso 7. Louvai aquele que com entendimento fez os céus. Nessa tradução está dizendo os luminares, porque a sua bondade, o seu amor, a sua lealdade dura para sempre. Pode tirar daí de trás, viu? Eu gostaria que você dissesse bem alto comigo assim: aquele. Muita gente para pouco barulho, diga assim: aquele que fez os céus com entendimento. Ok. Coloca o pé de ré, por favor. Ok. Vamos repetir mais uma vez? Diga assim: aquele que fez o céu com entendimento. Ok. Ele se move livremente no espaço dos céus. Olha que interessante a notícia, porque eu achei interessante. Sempre mudando os céus, os luminares, mas nunca mudado. Quando amanhecer, porque de noite é mais difícil, mas quando amanhecer, olhe para o céu. Quem estiver, não dá para ver da janela, mas quem está lá na porta, olhe para o céu agora. Está escuro. Está escuro. Olhe para o céu amanhã pela manhã. Estará claro. Ele muda, mas ele nunca é mudado. Ele sempre está no mesmo lugar. Olha o que a palavra diz. Salmo 136, versos 6 ao 9. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez o sol para governar de dia e a lua de noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez as estrelas, porque a sua benignidade dura para sempre. O Ministério Louvor pode subir. Agora eu concluo. Alguém aqui já tentou olhar mais do que 1 minuto para o sol? Não faça isso. Você vai queimar a retina do seu olho. Você pode pegar uma doença ocular se você tentar fazer. Mas durante alguns segundos, alguém aqui já tentou olhar para o sol? O sol nunca foi criança nem adolescente. Alguém pode perguntar: ó sol,
o que torna tão brilhante os teus raios. E aí o sol vai responder: alguém me disse, haja luz. Aquele que tudo governa está dando uma ordem nas áreas mais escuras da sua vida, mais tenebrosas, mais terríveis. Vão, aleluia, irmãos, aí agora onde você está, se levantando da sua cadeira, aleluia, e erguendo a sua mão, porque Deus está dizendo: as trevas não podem resistir. Fique de pé essa noite, levante a mão para receber. Porque o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, está entronizado acima de todo principado e potestade. Aleluia, 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 Senhor. Hoje a tua igreja clama. Hoje nós nos colocamos diante de ti em oração, crendo na tua palavra, crendo que o Senhor é aquele que tudo governa, que reina sobre o visível e sobre o invisível, que tem nas mãos o poder de ordenar até as regiões mais escuras da alma. Aleluia, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós clamamos agora para que teu Espírito Santo venha sobre nós com poder. Visita, Senhor, os lugares mais escuros desta vida, os cantos mais abafados da nossa história, as dores ocultas, os traumas silenciados. Visita com luz as áreas onde as trevas têm tentado fazer morada. Ó Deus, a tua palavra declara: as trevas não podem resistir à luz. Eu profetizo agora, com ousadia, com fé, com autoridade, toda treva da sua mente e do seu coração cai agora por terra, em nome de Jesus. Levante a mão para interceder agora. Toda treva no coração, todo ódio, toda raiz de ódio, de medo, de vergonha, toda raiz de culpa, seja dissipada, destruída agora. Todas as trevas do seu relacionamento, no seu casamento, nas suas amizades, no seu emprego, no seu lar, na sua história, seja consumida pelo fogo consumidor que tudo limpa. Senhor, Ele dá uma ordem agora nas áreas aonde você está perdendo o controle, nas áreas aonde você pensa que o fim está chegando, nas partes aonde você está escondido. Aleluia, que a tua luz, Senhor, brilhe mais forte que a dor, mais forte que a mentira, mais forte que o ódio, mais forte que o pecado, mais forte que os demônios. Nós declaramos: Senhor reina, Senhor governa, Senhor ordena, e tudo se alinha em nome de Jesus. Segure a mão de quem está do seu lado. Aliás, procure uma pessoa e vire-se de frente para ela. Procurou alguém? Procure alguém. 2 ou 3 pessoas, procure alguém. Vire-se de frente para ela. Diga assim para ela: vou orar por você e você vai orar por mim. Eu vou falar e você vai repetir comigo, como se estivesse orando por essa pessoa que está na sua frente. Combinado? Combinado? Aleluia. Declare bem alto na vida dessa pessoa. Diga assim: o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor ordena e tudo se alinha. Diga: as trevas estão ouvindo a voz de Deus agora. Diga: está sendo desfeito, despedaçado, derrotado toda obra do inferno contra a tua vida. Perde força agora, porque Jesus Cristo está ordenando, e aonde Ele está, as trevas fogem,
Aleluia! Diga: Senhor, unge a nossa casa, unge a nossa família, porque eu creio que milagres estão acontecendo agora, cadeias estão sendo quebradas, fardos estão caindo, feridas sendo curadas, portas estão se abrindo, corações e mentes estão sendo libertos. Declare que Deus faz nova todas as coisas. Deus não deixa a sua palavra voltar vazia. Hoje Ele ordena, hoje Ele dá uma ordem, hoje todo espírito de opressão cale-se agora, espírito de acusação seja silenciado agora, toda fortaleza do inimigo seja destruída agora, porque Jesus está aqui, e aonde Ele pisa, aonde Ele toca, está quebrado, desfeito, despedaçado, em nome de Jesus. Olha para cá e levante a mão para adorar. Aleluia, 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 aleluia. Ele nos cobre com sangue precioso, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos salva, Ele nos batiza, Ele nos renova, para a glória do seu nome, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. De Jesus, canta para Jesus essa noite, canta, canta, canta. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. Com a doce voz, com a doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. eu cantarei a bondade de Deus. Canta pra Jesus, igreja. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Põe a mão na tua cabeça, põe a mão na tua cabeça. Põe a mão na tua cabeça agora. Põe a mão, cada um na sua cabeça. Aleluia, essa noite, que cada espírito de possessão, de opressão se cale agora. Que toda acusação seja silenciada agora. Que toda fortaleza do inimigo seja destruída agora. Porque Jesus está aqui. E aonde Ele pisa, aonde Ele ordena, nada pode resistir. Senhor, cobre a minha casa, a minha família, a minha vida com teu sangue precioso. Protege a minha mente com teu capacete da salvação. Fortalece as minhas mãos para a batalha. Me reveste com a tua armadura, porque eu sei o tempo das trevas na minha casa e no meu casamento acabou, acabou. A luz do Senhor brilha, brilha forte, brilha hoje, brilha agora sobre a minha vida e nunca mais será apagada. Tua bondade me seguirá, Em nome de Jesus. tua bondade me seguirá, Em nome de Jesus. Senhor, eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aleluia, aleluia. Tome posse essa noite da palavra de Deus. Saia daqui esta noite tomando posse do que Deus liberou sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Para a glória de Deus sobre a nossa vida. A glória de Deus sobre a nossa casa. Amém. Amém. Declare mais uma vez. Diga amém, que assim seja. Amém. Amém. Minha casa é do Senhor. Minha família é do Senhor. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, derrama saúde, derrama saúde, saúde. Quem precisa de saúde essa noite? Saúde, prosperidade, bênçãos, bênçãos, porque a sua bondade dura para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre, para sempre, para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, amém, para sempre, amém, para sempre, amém. Segura aí nessa música, gente. Tem alguém nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não confessou diante da igreja Jesus como o único e suficiente Salvador, mas hoje você quer sair daqui e entregar a sua vida para Jesus como um ato de fé, entregar-se verdadeiramente e dizer: Jesus, eu nunca fiz isso na frente de tanta gente, mas hoje eu quero declarar que a minha vida é tua. Tem alguém nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, mas hoje quer entregar? Se tiver, levante a mão que nós queremos orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Pastor, eu estou afastado, nunca entreguei a vida para Jesus, mas hoje eu quero. Hoje Jesus me tocou. Hoje Jesus me tocou de um jeito diferente. Hoje eu quero aceitar, hoje eu quero entregar. Se tiver, levante a mão. Levante a mão. Levante que nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém nessa noite que quer renovar a aliança? Se tiver, é só você levantar a mão e nós vamos orar por você. Cadê a pessoa que vai entregar hoje? Cadê você que ainda não entregou a vida, mas hoje quer dar um passo de fé? Se tiver, levante a mão que nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Não tem hoje? Não tem? Vamos encerrar? Vamos encerrar declarando a bênção de Deus. O refrão: que a bênção. Levante mais uma vez as mãos. Que a bênção. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Quem recebeu essa noite? Quem recebeu da parte de Deus essa noite? Quem recebeu? Quem recebeu? Saia dessa noite, irmão, de posse. Saia dessa noite tomando posse, porque a palavra não é minha. Eu também recebi. A palavra
vem do alto para o teu coração. Se você recebeu, fecha a mão com quem recebeu de posse, de vitória, e glorifique o nome de Jesus. Aplauda Jesus essa noite. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Pode acender. Vamos terminar o culto. Quero convidar o diácono Alexandre para estar orando e encerrando o culto para a glória de Deus, e dizer a todos os visitantes: quem está nos visitando, levante assim a mão. Quem está nos visitando, tem um casal lá atrás, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tá bom, meu querido? Não falei com vocês ainda, minha querida. Tá ali o diácono. Diácono é presbítero. Diácono Zaqueu e sua esposa. Atrás de vocês tem um casal de jovens ali atrás, do cabelo branco. Que Deus possa despedir vocês de posse, de vitória, para a glória de Deus. Vocês vieram aqui para receber de Deus o que Deus liberou para a vida de vocês. Amém? Tia Ângela, obrigado por ter vindo. Tome posse de todas as bênçãos que Deus ministrou ao seu coração, para a glória de Deus. Amém, igreja? Obreiro Alexandre. Amém. Glória a Deus. Querido Deus e Pai amado, Pai querido, queremos louvar e glorificar o Senhor mais uma vez pela Tua palavra, meu Deus, a qual, Senhor, foi semeada, Senhor, aos corações, meu Pai, da Tua igreja. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por ter nos trazido para receber, meu Pai, o refrigério, a direção, meu Pai, a graça que vem, meu Pai, através da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nos leva, Senhor, em paz, em segurança, Senhor, para nossos lares, meu Pai. Aqueles, meu Pai, que vão pegar, Senhor, a pista, meu Pai, que vão sair de transporte, que o Senhor vem estar aguardando, quebrando todo o laço de Satanás, que nenhuma seta maligna, Senhor, alcance os Teus servos, porque, meu Pai, os Teus servos, meu Pai, estão saindo daqui com posse de vitória e glorificando ao Senhor, porque, meu Deus, nós saímos agora da Tua casa, Senhor, mas, meu Deus, não saímos da Tua presença, por isso não temeremos mal algum, e sabemos que vamos chegar em paz, e vamos ter uma noite, meu Pai, reparadora, abençoada, e um novo dia amanhã, te adorando, glorificando e exaltando o Senhor, o Senhor Jesus Cristo, para todos sempre, em nossas vidas, e a amada igreja diz, amém. Faça assim, concha com as mãos para receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus o Pai, ai Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo e toda sorte de bênção, irmão, estou sentindo a presença de Deus aqui, seja com todos, não só agora, mas para sempre. A igreja diz, tchau, Deus abençoe, em nome de Jesus, até o próximo culto, se Deus quiser.